E aí, povo lindo e abençoado, quero compartilhar com vocês esse dia uma palavra que pode trazer cura ao seu coração e pode ser a resposta de Deus para tudo aquilo que você está passando. Eu quero falar com você sobre frustração. Você tem se encontrado frustrado, frustrada, talvez por alguma situação que você está vivendo, ou porque você tem plantado sementes na vida de pessoas, ou então investindo tudo de você em uma circunstância e você percebe que não tem resultado, não tem frutos. E muitas vezes começa aquela autocobrança. Onde é que está o erro? Por que eu estou falhando? Será que não é direção de Deus? E nós começamos a cobrar de nós mesmos como se toda a culpa de tudo aquilo que estivesse acontecendo de fracasso fosse responsabilidade nossa. E nem sempre é assim. Muito embora a gente tem muita coisa para melhorar, mas hoje eu quero trazer um norte da parte do Senhor específico. Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 13 sobre a parábola do semeador. E ele fala sobre um homem que saiu para semear. E ali ele encontrou vários tipos de terreno, né? Sementes foram lançadas ali no meio do caminho, os pássaros comeram. Outras entre as pedras, não tinha estrutura para que a raiz crescesse, brotaram, mas morreram. Outra, entre os espinhos brotaram, cresceram, mas paralisaram, porque os espinhos começaram a sufocar, até que o semeador encontra uma boa terra. E ali ela germina, ela cresce e ela frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Sabe, muitas vezes não depende da semente, a semente não muda. A estrutura da terra e do coração é que vai definir se a semente ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai frutificar. Jesus estava se referindo à palavra de Deus lançada no coração das pessoas, mas isso se refere também à nossa atitude. Você não pode cobrar de você aquilo que não depende só de você. Preste atenção. Quando se trata de chamado, chamado não é negócio. No negócio você tem que, produzir, você tem que ter lucro, você tem que ter resultado. E muitas vezes nós queremos trazer isso para a vida ministerial e achamos que porque alguns não estão correspondendo àquilo que nós estamos ensinando, então a gente não está funcionando, não está dando certo, Deus não tem nos dado potencial, capacidade. Não é assim. Isso depende da terra do coração das pessoas. Tem uns que vão absorver, tem uns que vão se comprometer. Você precisa entender que o que te impulsiona a ir além não são os resultados. Os frutos, naturalmente, eles virão. Mas é exatamente a missão que você está aqui nessa terra para cumprir. É a possibilidade de amar, é a possibilidade de pregar a palavra, não só com palavras, mas com as suas atitudes. E entender que aquilo que você faz para Deus. Porque tem gente que se você fizer 101 para aquela pessoa, você não fez nada e não está fazendo nada. Por quê? Porque é a dificuldade daquela pessoa. E ela jamais vai conseguir enxergar porque ela não tem estrutura para receber a semente. E tem gente que é assim, infelizmente, até a semente ela pode brotar, mas ela não tem estrutura para que tenha raiz, não tem resistência. E eu entendo que Deus, ele tem gerado em você uma missão. E se você é esse terreno, você precisa entender que é aquilo que Deus está falando contigo agora, é uma semente dele na tua vida, no teu coração. E o que você tem que se preocupar não são com os frutos, porque naturalmente eles virão, mas sim com a raiz. Se você tem profundidade, e raiz, ela não é vista. Aquilo que está do lado de fora, os homens veem, as pessoas enxergam, mas a raiz ela é interna. Mas ao mesmo tempo que ela é interna, ela é o que define a vida da árvore. Então você precisa entender que Deus está te dando estrutura e resistência. Não adianta você ser um cristão superficial, não adianta você ser superficial em tudo aquilo que você faz. É importante que você tenha profundidade, porque essa profundidade de raiz é que vai fazer com que as lutas venham, mas que jamais você venha a morrer, porque ainda que do lado de fora tudo esteja parado, estagnado, do lado de dentro existe vida, existe profundidade, existe relacionamento com Deus. Então se você tem um chamado na sua casa, no seu ministério, na igreja, entenda que você está cumprindo a sua missão. Se alguns não querem ficar, muitas vezes não é responsabilidade sua. Se alguns não querem corresponder, muitas vezes também não é responsabilidade sua. A semente ela não muda, o semeador também não. O que muda é o tipo de terra. Você está entendendo? Eu creio que Deus falou contigo. Então não se sinta frustrado, frustrada porque você não vê resultado, porque o resultado vai depender do coração das pessoas. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, semeie esta palavra na vida de pessoas, marque pessoas, e você pode também aqui deixar seu comentário. É uma alegria interagir com você. E muita gente cobrando: pastor, os vídeos são semanais. São sim, mas você só recebe se você curtir o vídeo e curtir a página Pensamentos de um Pastor, porque o Face entende que você quer receber o nosso material. Você pode também nos acompanhar pelo Insta, Pastor André Gomes, e se inscrever no canal do YouTube Pensamentos de um Pastor.
E nunca esqueça que a semente, ela não muda. Jesus falava da palavra de Deus, mas isso se aplica a tudo aquilo que nós plantamos na vida de pessoas segundo a palavra de Deus, em atos de amor e de bondade. Se não querem receber, se não vão absorver, é entre elas e Deus. Que Deus te abençoe. Fica na graça e na paz do Senhor.